Lula votou a favor da anistia até para crimes de golpe de Estado. Isso está registrado nos documentos oficiais da Constituinte de 1988. E agora, quase 40 anos depois, a base dele tenta negar o que a Constituição deixou escancarado. Será o fim da narrativa que sustentava a prisão de Bolsonaro e de tantos outros do 8 de janeiro? A política brasileira acaba de ser sacudida por uma revelação que muda todo o jogo. Documentos históricos da Assembleia Nacional Constituinte de 1988 mostram que a anistia para crimes políticos, inclusive para casos classificados como golpe de Estado, não só foi discutida, como também aprovada pelos constituintes da época. Sim, você ouviu direito. Aprovada. E quem estava lá defendendo essa posição? Nada menos que o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, em 2025, a base de Lula tenta sustentar a tese de que conceder anistia a esses crimes seria inconstitucional. Mas como negar aquilo que está registrado nos anais da própria Constituinte? Vão dizer que a Constituição de 88 é inconstitucional? O caso veio à tona graças ao trabalho do senador Jorge Seif, em conjunto com Luiz Freire, assessor da liderança do Partido Progressista. Eles mergulharam nos registros da Constituinte e descobriram que a exclusão da expressão insuscetível de anistia do artigo 5º, inciso 44, não foi erro, não foi descuido, foi uma decisão consciente. Na época, por 281 votos a 120, os constituintes decidiram que nem mesmo crimes contra a ordem constitucional seriam automaticamente excluídos da possibilidade de anistia. A proposta partiu do deputado Carlos Alberto Caó e foi aprovada após amplo debate. E entre os que votaram favoravelmente, adivinhe, Lula. Isso mesmo, o mesmo Lula que hoje tenta sustentar uma versão oposta àquela que defendeu no passado. Um dos constituintes mais enfáticos naquela época, Jutai Magalhães, deixou registrado em plenário algo que desmonta de vez as narrativas atuais. Tenho a convicção de que o governo deve estar sempre capacitado à concessão de anistia aos crimes de natureza política, pois muitas vezes esse direito de graça, oportunamente aplicado, poderá propiciar à sociedade e ao governo um clima bem mais saudável, com ampla abertura às crescentes possibilidades de pacificação pelo desarmamento dos espíritos. Ou seja, os constituintes sabiam muito bem que a anistia deveria ser ampla, total e restrita, inclusive para crimes considerados graves do ponto de vista político. Aqui está a ironia. Lula, que hoje posa como defensor da ordem democrática contra golpistas, foi um dos que defendeu no passado justamente a possibilidade de que até crimes de tentativa de golpe pudessem ser anistiados. Se antes ele acreditava que isso era uma ferramenta de pacificação política, por que agora mudou de ideia? A resposta é simples. Conveniência. Em 88, ele era deputado. Hoje é presidente e precisa de narrativas para sustentar o cerco contra seus adversários. Quando interessa, a anistia é um instrumento legítimo. Quando não interessa, é crime contra a democracia. E a mídia, claro, embarca nessa seletividade. Enquanto a imprensa alternativa resgata documentos oficiais, os grandes jornais fingem que nada foi descoberto. Essa revelação não é um detalhe técnico. Ela atinge em cheio o processo que mantém Bolsonaro inelegível e centenas de pessoas presas ou processadas pelo 8 de janeiro. Se a Constituição de 88 prevê que crimes políticos, inclusive tentativa de golpe, podem ser anistiados, como sustentar a tese de que uma eventual lei de anistia seria inconstitucional? Na prática, o resgate feito por Seif desmonta o argumento central do governo e do STF. Eles diziam, não cabe anistia, é impossível juridicamente. Mas a realidade é, a Constituição permite, sim. E agora, como justificar o contrário sem cair em contradição? Outra questão explosiva. Por que essa informação nunca foi levantada pelo próprio Judiciário? Será que os ministros do STF não sabiam que esse trecho da Constituinte existia? Ou será que sabiam, mas preferiram esconder? Porque convenhamos, não estamos falando de uma nota de rodapé esquecida. Estamos falando de uma votação central, de um registro oficial da elaboração da Constituição. Se até senadores e assessores parlamentares conseguem resgatar isso, como é que os guardiões da Constituição não sabiam? Será que não sabiam mesmo? Aqui entra outro ponto, o papel da imprensa. Enquanto os grandes veículos gastam páginas e páginas reforçando a tese de que a anistia seria impossível, ninguém abre espaço para discutir o documento resgatado. É curioso, quando interessa, a mídia usa até recortes de fala fora de contexto. Mas quando surge uma prova oficial, votada e registrada, simplesmente some das manchetes. Não é jornalismo, é militância. A verdade é substituída pela conveniência da narrativa.
Nos bastidores de Brasília, a revelação caiu como uma bomba. Deputados e senadores da base governista tentam minimizar. Dizem que o contexto era outro, que a interpretação evoluiu. Mas fato é fato. Em 1988, Lula e outros votaram pela possibilidade de anistiar crimes contra a ordem constitucional. Já parlamentares da oposição enxergam nisso uma chance de ouro. A discussão deixa de ser apenas política e passa a ter um respaldo jurídico incontestável. Se a própria Constituição abriu essa porta, quem vai ter coragem de fechá-la? Lá fora, a questão também gera desconforto. Imagine a cena. A mesma Constituição que os defensores do governo usam como escudo democrático agora mostra que ela própria previu anistia até para crimes políticos graves. O contraste entre discurso e realidade é gritante. Para analistas internacionais, essa revelação expõe não só as contradições do governo brasileiro, mas também a fragilidade do sistema jurídico, que parece ser manipulado de acordo com o interesse do momento. No fundo, estamos diante de mais uma prova de que o problema não é a Constituição, mas quem a interpreta. Os constituintes de 88, mesmo em meio ao revanchismo da época, decidiram dar ao Estado a prerrogativa de conceder anistia ampla. Hoje, o sistema prefere fingir que isso não existe. Não porque seja inconstitucional, mas porque é inconveniente. E quando a verdade aparece, tentam abafar. Mas como esconder algo que está nos próprios registros oficiais da Constituinte? A Constituinte de 88 foi marcada por embates ideológicos, ressentimentos, mas também por acordos que buscavam pacificação. Quem votou a favor da anistia sabia que um dia poderia precisar dela. E não é exatamente isso que está acontecendo agora. Lula e sua base já foram beneficiados por anistias no passado. Hoje querem negar o mesmo direito a seus adversários. Mas a história tem memória. E os documentos não mentem. Se a Constituição permite, quem tem autoridade para dizer que não permite? Será que o STF pode simplesmente reescrever a Carta Magna? Será que o Congresso terá coragem de enfrentar a pressão e aprovar uma anistia ampla, total e irrestrita? E se aprovar, o que o governo fará? Vai mandar rasgar a própria Constituição que Lula ajudou a escrever? O Brasil está diante de um divisor de águas. A revelação sobre a Constituinte de 88 não é apenas uma nota histórica. É uma bomba política e jurídica que pode mudar os rumos do país. E agora, a base governista terá que escolher: ou reconhece a verdade dos registros constituintes, ou assume que a Constituição de 88 não vale nada. Qual será a próxima narrativa a cair? Será que vão tentar censurar documentos oficiais também? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo. Se você é do tipo que gosta de estar sempre por dentro do que realmente acontece na política do Brasil e do mundo, sem filtro, sem rodeio, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e fica com a gente, porque aqui a verdade tem vez e voz.